Olá, está no ar agora mais um programa Um Dedo de Prosa e hoje o nosso convidado é o escritor Reginaldo Horta. Natural de Belo Horizonte, Reginaldo Horta formou-se em jornalismo e vive no Espírito Santo há mais de 20 anos. Há 12, descobriu que tem mal de Parkinson e, recentemente, decidiu colocar nas páginas de um livro a experiência com a doença pela visão do paciente. Esta e outras obras dele são tema do nosso Dedo de Prosa. Reginaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer é todo meu. Reginaldo, a gente podia começar falando sobre o seu livro, né, Parkinson, o Mal, que traz uma experiência sua. Há quanto tempo você adquiriu Parkinson e o que te motivou a colocar isso nas páginas de um livro? A dificuldade de conviver com a doença e os sintomas da doença. Eu tenho Parkinson há 11 anos, vou fazer 12 anos. Começou sem dar aviso, sem dar sinal de dor. Um dia você acorda, você está com Parkinson. Aí eu comecei a perceber a dificuldade que é ser paciente de Parkinson. A medicina sabe muito pouco sobre o Parkinson. O que se tem são remédios paliativos. E você fica condenado a uma doença degenerativa e que vai aos poucos tomando conta do seu corpo. E eu não queria me entregar. Quando eu escrevi esse livro, Parkinson, Mal, foi a minha visão como paciente, a minha dificuldade de entender o que estava acontecendo. Não há um remédio que chegue e fale, você vai ser curado. Os médicos não te oferecem uma objetividade. E você vai sendo jogado de um neurologista para outro. E eles, quando a coisa piora, eles trocam um remédio, porque não tem o que fazer. E como que foi receber a doença, mas ter que conviver e perceber que era possível, assim, tipo, é possível conviver com a doença e mostrar para as pessoas que não é uma doença contagiosa, né? Como que foi lidar com a reação das pessoas? No começo eu tive bastante dificuldade comigo mesmo. Eu não queria ficar com essa doença. Eu tinha 58 anos na época que eu peguei e ainda estava trabalhando. Aí eu falei, e agora? Depois de algum tempo irritado, eu cheguei à conclusão que não adiantava eu ficar pulando em cima das calças, dando murro no meu nariz. Eu tinha que fazer alguma coisa. E ficar dentro de casa é a pior coisa, você entra em depressão rápido. Então eu voltei a encontrar com os amigos, a tomar minha cerveja, a fazer minhas pescarias, com alguma dificuldade naturalmente. E o Parkinson foi adiantando. E eu tive algumas experiências com médicos fora, não fora do Brasil, fora do estado, em Belo Horizonte e em São Paulo. Em São Paulo eu tive com um médico que chama Cícero Galli Coimbra, que tratou do Papa, e ele me disse que eu tinha ausência de vitamina B2, a riboflavina, e que há uma tendência de todo mundo que tem Parkinson ter essa ausência. E me deu a vitamina B2, lógico, com outros medicamentos. Eu consegui recuperar bastante os meus movimentos e estou sem explicação por que a doença não degenerou até hoje. Eu acredito que seja, talvez, pela consistência em tomar a vitamina B2, a diminuição da carne vermelha e, principalmente, evitando o estresse. Hoje eu procuro não assistir jornal, porque é uma violência líquida ali, você consome aquilo todo dia. Filmes onde há grandes crimes, tudo que tiver depressão, eu evito. Claro, a gente está vivendo, eu não posso viver fora disso. Mas eu procuro encarar com uma forma mais suave, para levar mais leve, mais né? leve. Sempre que posso, tomo uma garrafa de vinho. Eu fiquei mais próximo dos amigos. A doença me fez compreender melhor a situação, eu ser mais calmo, mais tolerante, que eu não era. E, principalmente, diminuir o estresse. É a única coisa que é possível para você melhorar o Parkinson, é diminuir o estresse. Um dos fatores que o Dr. Galli me pediu para que eu fizesse foi tricô. Mas eu sou desajeitadíssimo com as agulhas. E resolvi fazer tapeçaria.
Mas é uma coisa impressionante, não é só fazer a tapeçaria. Você tem que ter prazer no fazer aquilo que é o trabalho fino com as suas mãos. Eu tenho dia que eu faço meio metro de tapeçaria, acho lindo. Quando eu vou depositar o tapete em cima da mesa, eu costurei a camisa. Aí gasto mais 2 horas para descosturar, mas faz parte do processo. O mais Esse desafio importante, né? Não, e o mais interessante, enquanto eu estou trabalhando com tapeçaria, eu não tremo. Eu realmente não tremo. Pode parecer absurdo, mas é verdade. É interessante. E eu acho que é uma das boas coisas que as pessoas que têm Parkinson podem começar a trabalhar. E é exatamente isso que você resolveu colocar nesse livro? É uma Foi a minha biografia. experiência positiva e negativa que eu tive com Parkinson. A negativa é estressar em relação à doença. Não tem jeito, você está com Parkinson. E é como a vida, ela vai te envelhecendo e vai te derrubando. Então, como a vida, você tem que aprender a viver. Você tem que aprender a viver quando você tem 17 anos, quando você tem 40, quando você tem 90. A vida continua. Você não pode querer ser uma coisa que você não consegue ser mais. Agora, você tem um campo para ser velho, um campo para ser novo, e isso é que tem que ser aproveitado. Eu tentei escrever esse livro passando essas experiências para as pessoas que têm Parkinson, para as que possam vir a ter o Parkinson, ou simplesmente a que quiserem conhecer como é a dificuldade de alguém que tem Parkinson. Uhum. E como é que foi o processo de produção? Você me disse, inclusive, que não fez o lançamento do seu livro, né? Por alguma dificuldade ou foi uma opção? Né? Como é que foi isso? Assim, como você trouxe ele para as pessoas? Eu fiz o livro, não só o Parkinson, fiz alguns outros livros para ocupar o meu tempo. Eu tinha que fazer alguma coisa que eu me sentisse bem antes da tapeçaria. E o Parkinson, eu estava tendo contato com pessoas que tinham Parkinson e todo mundo sem saber o que fazer. Todo mundo perdido. O meu remédio podia ser igual para você, mas não servia da mesma maneira, ninguém sabia nada. Nós temos uma associação de Parkinson aqui que se encontra todo final do mês na Emescan. Mas por falta de dinheiro, os laboratórios deviam investir mais. É um encontro. É bom, você faz amizade, mas nada pode ser feito para quem tem Parkinson. Então eu falei, eu posso escrever a minha experiência e ajudar alguém. Esse foi o principal objetivo, ajudar alguém. Alguém que tenha preocupação, alguém que queira conhecer um médico que eu conheci, alguém que esteja tomando alguns remédios que eu transcrevi, que amigos meus passaram a ter dificuldades com os remédios, por que estavam tendo. Então foi a visão do paciente, como paciente, que eu escrevi Parkinson, o mal. Contou com a ajuda também de pessoas da família para poder produzir, né? Sua irmã, seu filho contribuíram? Ah, sim. A minha irmã revisa, o meu filho diagrama. E na realidade, ambos criticam. E isso é muito bom. Eu muitas vezes tive que refazer capítulos inteiros, porque a gente tem a mania de achar que fez, está ótimo, está nada, tem que começar tudo outra vez. Sempre é bom ouvir uma outra opinião, né? Sempre é bom ouvir uma outra opinião, sempre é bom. E como que essas pessoas, para quem você pensou em escrever o seu livro, podem adquirir? Eu quero conhecer, quero ler. Já que ele não foi lançado, né? Como que elas podem adquirir? Só tem uma fórmula. Por não ter dinheiro para mandar imprimir uma série de 1.500 livros, essa editora, que chama Clube de Autores, faz o livro para você e detém o direito de vender. Então, se você quiser um livro, ela te vende um livro. Se você quiser 100 livros, ela te vende 100 livros. Eu tenho um direito autoral sobre esse livro, é irrisório, que eu nem queria cobrar, mas eles falaram que é obrigatório, acho que me parece que são R$5 de direito autoral. O resto é da
de propriedade da empresa, da editora, que e fez é o livro. Pelo site, não é isso? Pelo site, Clube de Autores. Aí é só colocar meu nome, Reginaldo Horta, aparecem esses 2 livros. Eita, o meu filho está entrando essa semana. Uhum. Mas você me dizia também que tem intenção de talvez colocar num edital para poder lançar o livro? Eu entrei para trabalhar com a lei Rubem Braga, pela Prefeitura de Vitória, se eu ganhar a possibilidade de imprimir, aí vai ser impresso aqui em Vitória. Aí fica mais fácil, o livro deve custar aí uns 8, 10 reais, um livro impresso, e vai ser vendido bem mais barato do que para essa editora. Mas até então tem que esperar a lei definir quem vai poder ser agraciado. Essa capa, ela tem algum significado específico? Por que que você decidiu uma capa toda preta, só aquele olho ali? Parece de um animal, né, inclusive. Eu acho que o meu filho tentou fazer o olho do dragão, é o medo. Na realidade, eu estou me reportando ao medo. É terrível você ter uma doença e ser condenado por ela e perceber que nada consegue melhorar. Eu, por acaso, como eu disse, estou inexplicavelmente bem. É ainda muito misterioso, né, o entendimento sobre o Parkinson. É bastante misterioso. Você não tem nada que fale assim, se você tomar tal remédio, você cura o Parkinson. Esse remédio serve para diminuir os seus tremores, o seu enrijecimento muscular, as suas dificuldades de fala, porque ele ataca, onde tiver músculo, ele ataca. Ele só te dá paz à noite quando você dorme. Quando você dorme, porque ele te faz dormir muito pouco. Hoje eu durmo 3, 4 horas. Nossa. Aí levanto, ou vou escrever, ou vou fazer tapete, que é um excelente negócio. Reginaldo, vamos dar uma paradinha então, a gente vai para o intervalo e volta já já para continuar falando sobre os seus outros trabalhos, porque esse é o mais recente, mas você já escreveu também outras histórias aí para a gente conversar um pouquinho. Com certeza. Bom, não saia daí que a gente volta já já com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa e agora no segundo bloco nós continuamos o nosso bate-papo com o escritor Reginaldo Horta. Reginaldo que é mineiro, mas mora aqui no estado já há alguns anos, né, Reginaldo? Há mais de 20 anos. E eu tive a felicidade de ser considerado cidadão vitoriense. Isso é importante demais para mim, porque a gente nasce sem estabelecer o local. A mãe da gente é que determina. Eu não, vocês me aceitaram como uma pessoa grata ao Estado. Que bom. Isso me faz muito feliz. Ah, que bom. Reginaldo, além do seu livro, né, que nós conversamos um pouquinho no primeiro bloco, o Parkinson, o Mal, que é o mais recente, que traz uma experiência sua, você tem outras produções. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu contato com a literatura, como que foi, né, quando você começou a escrever, se interessar por escrever e seus primeiros trabalhos. Aliás, o primeiro você dizia que até hoje nunca saiu do papel, né? Eu comecei escrevendo carta para mim, ou carta para alguém que eu tinha necessidade de escrever, o que eu sentia vontade de falar, talvez não conseguisse, e guardava as cartas. Depois eu fiz um livro que unia poesia, que eu gostava demais, poesias de um caderno de uma tia minha que faleceu aos 80 e poucos anos, virgem. Ela era do Colégio Sion, séria, mas as poesias que ela guardava, que não eram dela, mas que ela guardava como se fosse um diário, eram poesias cheias de amor, de romance. Eu achei aquilo maravilhoso, uma pessoa ser castrada de ter carinho, de ter um namorado. E eu fui intercortando receitas que eu gostava com um livro de poesia. Esse foi a primeira coisa sólida que eu fiz como livro. Depois lembrei de fazer sobre a minha história.
escrevi o Etanós. Conta um pouquinho pra gente do Etanós, é uma história bem interessante, né? Etanós é uma expressão mineira, que fala eita nós, toda vez que acontece alguma coisa, eita nós. E fazia alguma relação ao etanol, porque a gente na época bebia muita cerveja, muita vodka, muito tudo. Juventude. Nossa, demais. Eu tive a oportunidade de viver na Revolução. Eu saí do Exército em 1963, 64 começou a Revolução. Eu ganhei algum dinheiro ensinando o pessoal universitário em Minas Gerais a atirar em armas. Eles queriam fazer uma revolução. Eu achava aquilo uma loucura, mas ganhei dinheiro com isso. E fui fazendo minha vida. Fui para a Ilha do Bananal, trabalhar como indigenista. Trabalhei como guia do Hotel John Kennedy, que na realidade era Juscelino Kubitschek. A Revolução expulsou o Juscelino e toda a prataria do hotel estava JK. Então eles rapidamente mudaram o nome para John Kennedy. Depois eu fui para Manaus, fui para Letícia na Colômbia, fui pescador, fui garimpeiro e eu falei, gente, eu tenho uma história pronta, é só colocar no papel. E é assim que nasceu o Etanós. É um livro autobiográfico. É um autobiográfico. E é autobiográfico de fato, digamos assim, você se coloca na primeira pessoa ou você aproveitou só as histórias? Não, de fato. É lógico que tem histórias de terceiros que eu conto. Eu conheci uma pessoa que fez isso assim, eu falo sobre essa pessoa, mas eu falo, eu conto, passou pela minha vida. Eu tive o cuidado de trocar os nomes, só. Para preservar as identidades? Para preservar a identidade das pessoas. Mas o resto foi o que a minha vida é, como eu passei. Eu tive muita sorte. Onde eu passei, eu tenho sempre a porta aberta. Tive amigos incríveis, são sempre os amigos que me ajudaram muito. Nesse livro do Parkinson, a amizade tem sido crucial para que eu me sinta bem. E o Etanós é a minha história. E é uma história que você começou a escrever depois que já tinha, inclusive, descoberto, né, que tinha o Parkinson. Foi exatamente isso. Eu queria preencher meu tempo e falei, eu vou falar sobre a minha vida. E fui comentando, fui trazendo as minhas memórias, como eu conheci a minha mulher, como que nasceram os meus meninos, os meus trabalhos, as minhas dificuldades, e está tudo nesse Etanós. E ele é de que período a que período da sua vida? Do dia que eu nasci, no dia 2 de agosto, até 2008. Isso, então, já conta um pouquinho também da sua experiência, que está toda lá, tem um pouquinho aqui. Tem, do Parkinson tá alguma coisa no Etanós, porque quando eu terminei o livro, eu já estava com Parkinson. Uhum. Eu me aposentei não pela doença, me aposentei por tempo de serviço, mas também pela dificuldade de continuar trabalhando com toda aquela confusão. Eu ia digitar um texto, aparecia na tela 500 letras que eu não tinha pedido, era a minha mão que tremia. Então, e assim, eu fazer o livro foi difícil. Eu fazia 2 páginas, consertava 4, e assim foi. Mas a superação mostra os bons resultados, né? Ah, isso é verdade. Depois veio Coisas do Brasil, que eram crônicas que não couberam dentro do Etanós. Com o nascimento da minha neta, Lisa, toda vez que nós nos encontrávamos, ela sentava e pedia, me conta uma história. E tinha que ser a mesma história. Então eu escrevi o livro para ela. Esse Histórias para Lisa. Histórias para Lisa. Mas você disse que é um livro foi feito especificamente para sua neta, né? Você não chegou a publicar? Não cheguei a publicar, porque eu usei imagens sem licença, só para ela mesmo. Agora tem um brochurista que está fazendo os desenhos da tartaruga, do coelho, das histórias que eu conto para ela. Aí eu vou ter condição de...
Então não é uma história só, são várias historinhas. 5 histórias. 5 histórias infantis. São, que eu inventava para ela e tinha que contar toda noite a mesma história. E ela acha que até hoje ainda pede. E esse livro de crônicas, você também traz um pouquinho da sua história nessas crônicas. Também são crônicas baseadas em histórias reais. São crônicas que às vezes precedem ou antecedem histórias que tem no Etanóis. São crônicas que eu, já amadurecido, me pergunto por que eu fiz aquilo. Mas aquilo que eu fiz está dentro do Etanóis. Por exemplo, eu fui usado como isca, eu considerei isso. A FUNAI me usou como isca quando me jogou junto com a tribo dos Chavãs, com a tribo dos Carajás, porque a gente não tinha responsabilidade alguma. Então a intenção, qual que é a intenção da FUNAI naquele tempo de fazer isso? Exterminar os índios? Só podia ser. Então eu questiono isso nesse Coisas do Brasil. Eu conto outras histórias que se passou e tenho mais crônicas que devem fazer um novo livro que eu devo chamar de Vou Te Contar. Então, você já está produzindo outro livro agora no momento, também de crônicas, vai vir no estilo do Coisas do Brasil. No estilo Coisas do Brasil. Mas são todas crônicas que eu ou vivi ou participei. Eu só tenho que colorir, mudar um nome e colorir. Essas crônicas já chegaram a ser publicadas em algum outro momento, enquanto você trabalhou como jornalista, por exemplo? Não. Eu como jornalista mesmo, eu tinha muita dificuldade em manter o texto rígido do jornal. Aquele texto que é a cabeça. Muito técnico. Eu queria devaneio, eu queria contar o caso, por que o sujeito matou a fulana, fazer aquele romance não podia. Então eu como jornalista devo ter sido um péssimo jornalista, porque eu tinha realmente dificuldade. Quando me permitiram ser assessor de imprensa, quando me permitiram trabalhar com mais liberdade, aí as coisas fluíram. Fui diretor de revista, de jornal, e eu me dava o prazer de soltar. Então a veia literária, ela sempre teve aí, né, dentro de você? Ah, sim. O meu avô, por parte paterna, ele era maestro, a mulher dele era poetisa, e eu acho que eu devo ter puxado desse pessoal, desses meus queridos avós, né, essa mania de escrever. Tem algum autor também que te atrai, que você gosta muito, que está aí, talvez te influencie de alguma forma também? Um autor mineiro que chama Murilo Rubião, eu gosto muito dele. Tem outros, Rubem Braga, mas o Murilo Rubião eu gosto muito da maneira dele escrever. Acho o Carlos Drummond de Andrade. Enfim, eu gosto de todo mundo. Eu começo a ler um livro, eu fico me colocando no lugar do personagem e vou embora. E nem sei quem tá contando para mim. E as crônicas, como elas vêm assim para vocês? É um processo... Lembrança das coisas que eu vivi. De repente você fala, quero escrever sobre isso, lembrei disso e quero fazer... Por exemplo, alguém fala, nossa, mas isso parece com um diabo. Aí eu lembro que existiu um amigo meu, que chamava Alavanca, que falava que ele tinha sido diabo uma vez na vida. Aí eu conto o caso dele. Aí dá uma história. Aí dá uma história, eu faço a crônica. E assim eu vou pegando o que aconteceu, o que me chamou a atenção e vou transformando em histórias. Você percebeu muita mudança ou talvez até no emocional, depois que você começou a escrever esses livros, né, mudaram sua vida em relação à doença, em relação à sua forma de pensar, enfim? Mudaram, sim. Mudaram. Você reflete sobre o que você fez. De uma certa forma, você é responsável pelo que você está escrevendo, pelo que você fez, pelo que aconteceu. E você sente o prazer das pessoas lerem e falam, puxa, que bom. Eu tenho um amigo que falou, você é o que eu gostaria de ser. E nunca pude, porque ele é médico
E a profissão obriga a uma responsabilidade que eu não tive na época. Eu fazia o que eu queria. Tem uns absurdos malucos aí que é difícil de uma pessoa normal fazer. Às vezes meu pai perguntava, será que isso é normal mesmo? Mas era assim. Eu só queria descobrir as coisas. Então tem muita história interessante aí para as pessoas conhecerem. No Eta Nós tem. No Coisas do Brasil também. E esses dois também consegue pelo site, Clube dos Autores, como é que é? Clube dos Autores. Esse e esse. Eu tenho uma história aí que parece um absurdo. Uma senhora que queria conhecer a família em Recife saiu de Curitiba. A senhora era maravilhosa e morre em Recife. Uma família pobre tem que transportar o cadáver da senhora de volta para Curitiba, porque a base dela era lá. Só que o custo é muito alto. E o neto que ela achava que foi a razão da viagem, embalsamou o corpo por conta própria, com formol, colocou em saco plástico, botou no porta-mala do Opala e saiu de Recife e foi para Curitiba entregar o corpo. Em São Paulo eles roubam o carro dele. Minha nossa. Então, até hoje ninguém sabe da avó, do carro. E essa história aconteceu, eu conheci a pessoa. Gente. Agora, o que foi depois eu nunca mais encontrei com ele. Mas eu imagino o susto do ladrão, né? Imagina. Abriu um porta-mala, tá uma senhora. São casos assim que eu vou narrando, que eu lembrei muito legal. E fui particularizando. Que bom. Bom, além das crônicas que estão por vir, mais alguns planos, vai continuar escrevendo? Vou continuar. Vou continuar escrevendo, como vou continuar pescando, fazendo tricô, tomando um vinho, não precisa ser um bom vinho. Um vinho, não, um companheiro bom, uma companheira, é sensacional. Ok, Reginaldo, E parabéns. assim eu vou vivendo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Tomara que as pessoas, né, conheçam um pouco mais mesmo. É muito importante a gente ter conhecimento das histórias de vida para poder saber lidar melhor com as coisas que estão à nossa volta, né? Com certeza. Exemplo não é só para ser seguido, é para ser analisado, para ter opção de escolha, né? Os livros estão aí. Tem muita coisa que vocês não deveriam me seguir, mas tem coisas boas também. Reginaldo, parabéns pelo seu trabalho, sucesso e obrigado pela sua participação. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje chegou ao fim. Você também pode participar com a gente ou indicar algum convidado. Basta mandar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Vou ler um texto do Eta Nós, que é a dança do tamanduá. Aconteceu quando eu morava na Serra do Roncador, com a tribo dos Chavantes. Quando o Jair e eu visitávamos a aldeia dos Chavantes na Serra do Roncador, era para aplicar as terríveis injeções, distribuir comprimidos contra a tuberculose ou curtir a vida de índio. De resto, nós combinamos não interferir na vida dos Chavantes, ou se o fizer, usar o menor tempo possível na aldeia. O local onde escolheram para a aldeia ficava em um lugar alto, beirando o rio. As casas das famílias eram comunitárias, construídas com palhas e erguidas de forma de cone alto, abrigando tudo em um só lugar. Quarto de casal, das crianças, da sogra, das cunhadas e cunhados, sala, copa, cozinha, banheiro, era no mato. Os Chavantes formavam um grupo aproximado de 20 índios adultos que nos convidaram para caçar. Nenhuma mulher, os cabelos compridos, de corte reto até atrás das orelhas, para depois cair sob a nuca. Estava em coque para não emaranhar no mato. Brilhavam pelo excesso de óleo de peixe, o mesmo que brilhava em seus corpos. Essa tática, segundo ele, era para espantar mosquitos. Pode acreditar, é um santo e milagroso repelente, porque nada chegava perto, nem mosquito, eu, ninguém.